Estudo dos gases. O estudo dos gases, a primeira parte do estudo dos gases fala sobre as transformações gasosas, que podem ser isotérmica, isobárica, isocórica e equação geral dos gases. Vamos estudar cada uma dessas fórmulas aqui, certo? Então, primeiro um pouquinho da teoria aqui, né? Transformações gasosas. Transformações gasosas. Primeira delas é a transformação isotérmica. Transformação isotérmica é uma transformação em que ocorre a temperatura constante, tá? Temperatura constante. Iso quer dizer igual temperatura. E uma transformação em que ocorre a temperatura constante, diz aqui, ó, em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, ou seja, transformação isotérmica, verifica-se que a determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, o volume, na transformação isotérmica, o volume será inversamente proporcional à sua pressão. Como assim? Se um sobe, o outro desce. Ou seja, se eu diminuo o volume, aumenta a pressão. Se eu aumento o volume, diminui a pressão. Por que isso ocorre? E como isso ocorre? Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a minha massa de gás e um volume pequeno aqui, tá? Vamos supor aqui que aqui seja um volume de meio litro, certo? Vamos supor aqui que o volume aqui seja de meio litro, ok? Diminuo o volume, o gás aqui dentro, por ocupar um volume menor, ele fica mais comprimido, aumenta a pressão do gás, aumenta o choque entre as moléculas do gás, ele fica mais comprimido, portanto aumenta a pressão, diminui o volume, aumenta a pressão. Mas se o volume aumenta, diminuirá então a colisão entre as moléculas, diminuindo assim a pressão do gás. Então, se você identificar lá na sua questão que a temperatura é constante, ou seja, gente, se a temperatura é constante, você usa esta fórmula aqui, ó. PI vezes VI, que é igual a PF vezes VF. Eu gosto de chamar essa fórmula de... Eu escrevo essa mesma fórmula desta maneira aqui, ó. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. P1 é a pressão inicial, V1 é o volume inicial. P2 é a pressão final, V2 é o volume final, ok? Então, se você identificar que lá na sua questão, se você perceber que na sua questão a temperatura é constante, percebe que não tem o T da temperatura aqui, ok? Se a temperatura é constante, você não coloca a temperatura na fórmula. É P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Esta será a fórmula, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo, aqui numa questão, que irá te ajudar um pouco a entender melhor este assunto aqui, tá? Diz assim, ó. O gás oxigênio utilizado em hospitais, deixa eu arrumar aqui, diz assim: o gás oxigênio utilizado em hospitais é armazenado em cilindros com volume de 60 litros. Então você marca aqui, ó, o volume é 60 litros. Ok, vou chegar aqui embaixo e vou retirar meus dados aqui, tá? Volume
60 litros. Gente, lembrando que o volume sempre tem que ficar em litro. Se tiver em ml, passa para litro. Como eu passo de ml para litro? Você vai dividir por 1000. Beleza? Só dividir por 1000. 60 litros, já está em litro, deixa em litro mesmo. E pressão de 150 atm. 150 atm é a nossa pressão aqui. Vou marcar a pressão aqui. 150 atm. E anotar aqui embaixo. Retirando os dados. Esse volume aqui é o volume inicial, certo? E a pressão inicial, 150 atm. Ok. Continuando lendo. Se considerarmos a temperatura constante, então vou marcar aqui, ó, temperatura constante. Aqui eu já sei que fórmula eu vou usar. Se a temperatura é constante, eu uso a fórmula da temperatura constante, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes o volume final. Ok? Pode-se afirmar que o volume do gás, que o volume do gás sob pressão de 760 milímetros de mercúrio ou seja, pode-se afirmar que o volume sob essa pressão será queremos o volume final. E a pressão 2 ele deu 700, queremos o volume final. E a pressão 2 ele deu 760 milímetros de mercúrio. Só que tem um problema aqui antes de resolver. Tá? Percebe que a primeira pressão aqui está em atm, a segunda é em milímetro de mercúrio. Isso não pode acontecer. Então vamos deixar as duas em atm. Então vamos transformar aqui. Cada 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Não precisa nem fazer a regrinha de 3, porque eu já sei que se a pressão 2 é 760 milímetros de mercúrio, então isso vale o quê? 1 atm. Então a pressão 2 está transformada aqui em 1 atm. Pronto, feito isso, retirado todos os dados, podemos jogar na fórmula. Pressão inicial vale quanto? Aí você olha aqui do lado, onde você retirou os dados, vale 150 atm. 150. Essa é a pressão inicial. Volume inicial vale quanto? Volume inicial, 60. Joga aqui do lado, 60. Igual a P2, pressão final. Pressão final vale quantos? Pressão final nós acabamos de transformar para atm, vale 1 atm. 1 atm. E o volume final é o que a nossa questão está procurando. Só repetir aqui, ó. V2. Então vamos resolver quantos que é 150 vezes 60. 150 vezes 60 vai dar quanto? Só multiplicar. 150 vezes 60 dá 9.000, tá? 9.000, que é igual a 1 vezes V2. 1 vezes V2, V2. Chegamos no nosso resultado, 9.000 é igual a V2, ou seja, V2 é 9.000 litros. Esta é a transformação isotérmica, 9.000 litros. Portanto, aqui a nossa resposta é letra A, certo? 9.000 litros, só isso.
Até a próxima, gente. Não esquece de dar o like que eu vou melhorar aqui as nossas aulinhas. E irei postar outras questões para vocês, tá?